todos! Esse é o último vídeo da série. Iremos fazer o sistema de geração de monstros e um marcador de pontos na interface. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Assim vocês estarão ajudando muito o meu trabalho. Sem mais delongas, estou com o projeto aberto e irei excluir os espantalhos do cenário. Vamos precisar de adicionar alguns pontos para a geração dos espantalhos. Vou usar o Position 3D para isso. Para ajudar a posicionar os nodes que vamos adicionar, podemos alterar a visão da câmera. O Position 3D vai servir bem o nosso propósito. A função principal dele é justamente mapear. Vou colocar 4 deles centralizado em cada lateral do mapa. Nomeiem o node. Vocês podem usar o Ctrl+D para duplicar os nodes. Percebam que eu deixei um node centralizado para cada lado. Agora vamos precisar criar uma variável para armazenar a referência até esses pontos. Isso será feito no código da interface. Começaremos escrevendo export, que deixa a variável acessível no inspetor, definindo o tipo, que será array, e definindo o nome. Uma array é um tipo de variável que aceita vários valores. É como se tivesse várias variáveis dentro de uma única variável. Por exemplo, essa nossa array vai armazenar 4 valores que serão os caminhos até os nodes de posição que criei. Após salvar o código e ir no inspetor, percebam que nossa variável está disponível e espera um array. Apertando sobre a array, primeiro definimos um número de dados para armazenar, e depois para cada dado escolhemos o tipo. Eu adicionei 4 nodes, portanto escolho 4 no tamanho da array. Depois basta escolher o tipo, que é NodePath, e por fim em cada dado associar um node. Em aulas passadas já fizemos esse procedimento. Só muda que agora estamos trabalhando com uma variável que consegue armazenar vários valores. Precisamos agora de uma variável que vai armazenar a referência de fato. Também vai ser do tipo array. Para preencher ela com as referências, vamos precisar de criar um estado de repetição no método head. Arrays e estados de repetição não são um assunto fácil de entender. Caso minha explicação pareça muito vaga, pesquisem por arrays ou estado de repetição em Python. Não se prenda muito nesse assunto, pois só estou usando por necessidade. Esse for serve para pedir para a linguagem executar um número x de vezes um comando. Estou usando como x o número de elementos que possui na nossa array que editamos no inspetor. O comando que estou pedindo para ser executado 4 vezes é, usando a referência do caminho, montar uma nova array com valores que armazenem a real referência. Com isso já podemos usar as posições dos nodes. Agora vou definir uma variável para carregar nosso espantalho em uma memória de fácil acesso. Vamos pegar o caminho até nosso espantalho no File System, copiar e colar no comando. O caminho precisa estar entre aspas, caso contrário a Godot trata como uma variável. Também vamos criar uma variável para gerenciar o tempo de geração dos espantalhos. Precisamos agora adicionar o método processamento e reduzir o valor pelo delta. Caso a variável fique igual ou menor a 0, nós iremos resetar e criar uma instância do espantalho. Para embelezar nosso código, vou colocar as definições de variáveis antes do comando de resetar a variável.
A primeira variável vai armazenar a referência ao objeto criado. Lembrando que é a função instance que cria cópias usando a variável que carregou o espantalho em memória. Essa segunda variável vai receber um valor aleatório para usarmos como índice na array. Como vai ser gerado um número aleatório, ele pode vir com casas decimais. Para pegar só o valor inteiro para usar como índice, vou usar o floor. Dentro deste range nós colocamos o menor valor, que é 0, e o maior valor, que é o tamanho da array. Usando o número gerado aleatoriamente, podemos encontrar a qual posição se refere e armazenar em uma nova variável. A altura deve ser 0, caso contrário nossos espantalhos serão gerados no ar. Devemos colocar o espantalho como filho do node raiz, pois não é permitido ter nodes sem parentesco, e por fim aplicar a posição que foi sorteada. Com esses códigos que adicionamos já devia funcionar, porém quero fazer mais algumas alterações antes de testar. Vou criar mais uma variável para armazenar o intervalo de criação dos espantalhos. Toda vez que formos resetar o tempo podemos usar esta variável. Sendo assim, para dificultar o jogo bastaria reduzir essa variável. Poderia fazer a redução direto ao gerar um espantalho. Porém, a dificuldade iria começar a aumentar muito velozmente. O código ficaria bem assim. Porém, como ele é falho, vou precisar de adicionar mais uma variável de contagem. Esse contador terá tempo fixo. A cada 30 segundos o intervalo de criação dos espantalhos será reduzido. Faremos o mesmo esquema do outro contador. Reduzimos o contador pelo delta. Quando estiver zerado, reduzimos a variável intervalo de criação. E por fim resetamos o contador. Para evitar que o jogo trave, é importante deixarmos pelo menos meio segundo de intervalo mínimo. Agora vamos fazer o sistema de pontuação. No código do espantalho vou criar uma variável para armazenar a referência até a interface. Para atribuir a referência à variável vou pegar um node hierarquia acima, e então pegar o node filho com o nome interface. Vou criar um sinal para fazer conexão com o código da interface, e fazer a conexão também no método head. Como o código é executado sempre de cima para baixo e o comando de conectar exige uma referência válida, precisamos deixar o comando depois de ter pego a referência à interface. Para vocês lembrarem os parâmetros, o primeiro é o nome do sinal, o segundo é em quem vamos conectar, e o terceiro é o nome do método que vamos criar em quem conectamos. Na aula passada também expliquei que é necessário disparar o sinal. O caso em que vamos disparar o sinal é se o espantalho levar dano. Podemos passar como parâmetro um valor maior de pontos caso o espantalho seja morto, e um valor menor caso não. Feito isso, já temos a conexão feita, o sinal já é disparado, só falta criarmos o método na nossa interface. Recomendo copiar o nome do método para que não haja nenhum erro de digitação. Vamos precisar criar uma variável para armazenar a pontuação do jogador, e a cada vez que o nosso método for disparado, somar a pontuação atual com a que veio como parâmetro. Se atentem que, embora eu tenha escrito o mesmo nome de variável, a Godot diferencia uma da outra pela letra maiúscula. Ou seja,
A variável pontos com P maiúsculo é a contagem da pontuação, e a com P minúsculo é o valor que vem como parâmetro do espantalho. Agora vamos terminar de cuidar do visual. Apertem em 2D, selecionem a interface e selecionem o Node da barra container. Apertem nesta seta com 4 direções e movam até ficar numa posição agradável. Selecionem a interface novamente, escolham Adicionar Node, e escolham o tipo Label. Após terem movido o label, voltem ao modo de seleção e alterem a área dele. Depois, no inspetor, na propriedade texto escrevam qualquer coisa. Se o texto estiver muito pequeno, alterem a escala. Renomeiem o label e voltem para o código da interface. Após somar a pontuação, podemos pegar a propriedade texto do nosso label, passar o texto pontos, mais o valor da variável pontos convertido para texto. Vamos testar para ver como ficou. Após um bom tempo de teste, percebi que a pontuação está subindo muito rápido. Mesmo que um espantalho esteja morto, ele continua dando pontuação. Para resolver é simples. Vamos condicionar a execução de tudo que tem no método dano do espantalho em ter vida. Se ele não tiver vida, nada vai ser executado. Agora, para finalizar o vídeo, vamos no inspetor do nosso label e adicionar sombras para dar destaque. Indo em Theme Overrides, vocês conseguem achar as propriedades para fazer um efeito simples mas legal. Só de ativar as sombras já deu um destaque e uma qualidade muito melhor. Vocês podem ajustar o espaço ou direção da sombra também. Eu vou deixar bem básico. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu tenha contribuído no aprendizado de vocês. Não esqueçam de dar uma mãozinha para o canal, faz muita diferença. Até a próxima série.